Estamos apresentando a atividade da disciplina didática na educação em EPT, da professora Darlene. O grupo é composto por Ana Luísa Serra Oliveira, que sou eu, Augusto Jacimara Sampaio e Jamile Vaz Nunes, a colega aqui do lado. Nosso tema é o tema 6. Afinal, o que significa trabalho como princípio educativo? Para esse tema, nós vamos iniciar com as ideias do Karl Marx. O Karl Marx, ele fala sobre o trabalho como princípio educativo como duas vertentes, uma positiva e a outra negativa. Na negativa, ele busca o entendimento do que seria o trabalho alienado ao capitalismo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós temos o Frigoto, que ele tem um interessante questionamento. Como pode ser educativo algo que é explorado? Para aquelas pessoas que vendem sua força de trabalho, que está desempregada ou subempregados, com trabalho precário, como é difícil fazer essa correlação, esse entendimento para essas pessoas nessa outra vertente. Na vertente positiva, o Marx ele já analisa o trabalho enquanto criação e reprodução da própria vida humana. Ele fala que é isso que nos diferencia dos demais seres vivos, né? Que é essa capacidade que nós temos de criar a própria vida através do trabalho. Nós sabemos que a educação, como o princípio, ela vem exatamente isso, para humanizar as pessoas, né? Porque todo ser humano precisa trabalhar. E aqui os teóricos, eles vieram falar exatamente sobre isso, né? Sobre a questão positiva e negativa do trabalho. Mas a educação, ela vem exatamente para mudar, né? E também acrescentar. Porque aquelas pessoas que não conhecem seus direitos, elas passam a conhecer. E também o trabalho, ele passa a ser mais humanizado. Isso. Aí nós temos aqui também uma referência do Antônio Gramsci, que é uma análise bem aproximada do Karl Marx sobre essa questão do trabalho, em que ele fala que o trabalho é como se fosse a transformação da natureza pelo homem. É um processo de humanização, é o homem procurando compreender para poder dominar o próprio destino. Como fazer, como criar vida para si mesmo. O trabalho como educativo é associado à própria forma do ser humano, uma vez que este depende da própria natureza para reproduzir a vida. E é pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a natureza em meios de vida. E sob esse aspecto, socializar o princípio do trabalho como produtor de valores de uso para manter e reproduzir a vida é crucial, o educativo. E nessa perspectiva que Marx sinaliza a dimensão educativa do trabalho. A gente entende que desde um princípio o ser humano ele vem procurando se desenvolver, né? A princípio ele vinha usando da natureza, né, para o trabalho, e ao decorrer do tempo ele foi mudando e foi acrescentando conhecimentos e saberes ao decorrer do tempo, né? Aí nós temos aqui Schiavone, que ele considera que o trabalho ele pode ser educativo em 3 sentidos. Na primeira medida, no primeiro sentido, é na medida em que vai determinar o grau de desenvolvimento social atingido historicamente no modo de ser da educação, nos nossos modos de produção, correspondente a modos distintos de educar, são diferentes. No outro sentido, é na medida em que se coloca exigências específicas que o processo educativo deve preencher em vista da participação direta dos membros da sociedade. E já em outro sentido, é na medida que determina a educação em que uma modalidade específica diferenciada do trabalho, que seria o trabalho pedagógico. Aí temos aqui que essa relação entre conhecimento e realidade produtiva é mais evidenciada no ensino médio. Por quê? Porque é nessa fase que os jovens eles estão se firmando enquanto cidadãos, é o momento que eles estão mais aptos, né, mais ativos para estar iniciando a fase inicial do mercado de trabalho, né? Isso. Aí, com essa correlação com o trabalho pedagógico,
agregando outros elementos, não só da educação, mas elementos culturais, aí a gente percebe que com isso eles venham a se tornar cidadãos para a vida, né? Não somente cidadãos para o mercado de trabalho. Consciente, né, dos próprios direitos, né? A gente consegue observar que nos países onde a educação ela vem em primeiro lugar são países mais desenvolvidos, são países que dão valores à educação. Então a gente observa que os alunos e as escolas, né, são melhores. Então o trabalho com o princípio educativo ele vem exatamente isso, para mudar a condição do ser humano, né? Vem humanizar de fato o ser humano, a trazer a consciência, né, dos direitos, deveres e melhor, né? Melhor trabalho, melhor desenvolvimento na vida, no trabalho social. Isso. Aí esse estudo com os pensadores, Karl Marx e demais, a gente encerra a nossa apresentação.